Boa tarde, galera. Tudo jóia com vocês? Meu nome é André, mas a galera costumava me chamar de Flash, porque eu usava muito um moletom meu, o Flash, né? Digamos que seja o meu herói favorito. E assim, por volta ali dos meus 16 anos, eu comprei uma versão de colecionador de um moletom, então, tipo, eu usava muito, usava o tempo inteiro. E assim, quando a pessoa não sabia o meu nome, ela me chamava de Flash. Então, esse virou meu apelido na igreja, que era o lugar onde eu mais frequentava. E é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje, sobre as minhas experiências. Eu tenho 19 anos, mas assim, já passei por várias igrejas, vários líderes e tive muitas experiências bacanas com todos eles, mas também já passei por alguns momentos difíceis. Você já passou por um momento difícil também na igreja? Se já tiver passado, comenta aqui embaixo que eu quero muito ler sobre a sua história, porque provavelmente já vou ter passado algo parecido e é muito legal a gente compartilhar experiências, né? Tá, mas vamos continuar. Cara, é muito complicado quando você não entende o seu líder, sabe? Fica uma coisa bagunçada, você não compreende o que ele quer te passar e às vezes você não entende assim muitas direções dele. E eu fui analisando muito isso, já passei por experiências diversas nessas situações e eu quero falar um pouquinho sobre isso, sabe? Tipo assim, eu pensei muito sobre essa questão, eu usava muito o moletom do Flash e por isso o pessoal me chamava de Flash. E sabe, as nossas vestes falam muito sobre nós. E é sobre isso que eu vou estar falando com vocês hoje. Sobre as 5 vestes de um líder que deixa um legado de sucesso na Terra. Essas 5 vestes são a veste da humildade, a veste da simplicidade, a veste da adaptabilidade, da independência e a veste do propósito. Um líder que tem essas 5 vestes, com toda certeza, é um líder que vale a pena seguir e um líder que deixa mais do que só pegadas pela areia. Deixa um legado. Então vamos lá, vamos falar da primeira veste, que é a veste da humildade. Seja humilde. Eu lembro aqui, para falar sobre isso, de João e Tiago, né, os irmãos Trovão, que foram conversar com Jesus para falar que eles queriam. A mãe dele chegou lá com eles e falou assim: ó, Senhor, quando tu estiver no reino dos céus, os meus filhos podem se assentar do seu lado, sabe, um de cada lado, que né, eles querem um lugar de destaque. E sabe, Jesus falou que eles não poderiam tomar do cálice dele, e eles falaram: não, a gente consegue sim, e acabou que eles tomaram mesmo, né, eles também sofreram uma morte bem complicada, mas não era bem sobre isso que Jesus estava falando. Jesus queria mostrar para ele a humildade. Aquele que quer ser o maior dentre vós, que seja servo. Sabe, ele virou tudo de cabeça para baixo e falou: ó, o maior vai ser o menor. Entenda que a humildade é o ponto de extrema importante quando você é um líder. Pessoas confiam mais em quem é humilde. Elas se sentem mais à vontade, se sentem mais confortáveis. Elas se sentem até constrangidas. Eu lembro quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, sabe? Ele mostrou ali que ele era servo daqueles a quem ele liderava. Entenda que sua vida como líder deve ser uma vida humilde, uma vida de servidão. Humildade não é pensar pouco sobre si, tipo assim, eu sou o menor entre vocês. Não é sobre o quanto você pensa em você, mas o quanto você pensa em você. Entenda que humildade é pensar mais nos outros do que em si mesmo. Não pouco sobre si, mas pouco sobre si. Pensar pouco em você mesmo e mais nos outros. Em como você pode servir outras pessoas de uma forma melhor. Sabe, a humildade, ela marca mais do que a arrogância. Sabe, todo mundo lembra o nome de Jesus, mas não lembra o nome dos soldados que zombavam dele na cruz. A segunda veste é a veste da simplicidade. Um bom líder é aquele que consegue tornar as coisas simples para os seus discípulos, para os seus liderados. Einstein, em um belo dia, estava com seu aprendiz e esse seu aprendiz teve uma grande descoberta. Ele descobriu uma fórmula matemática que solucionava um grande problema da época. Então Einstein falou: agora eu quero que você explique para sua avó essa fórmula. E o cara parou e falou assim: como eu vou explicar isso para minha avó? Não tem como, é muito complexo. Então Einstein virou para ele e falou o seguinte: se você não consegue explicar essa sua ideia complexa, até mesmo para sua avó, você não aprendeu isso de verdade. E cara, isso nos faz refletir sobre uma habilidade muito importante do líder, uma veste
muito importante dele, a da simplicidade, de ter a capacidade de tornar simples ideias complexas, de fazer com que qualquer pessoa possa compreender a sua ideia e aplicá-la na sua vida. Mais vale uma ideia simples e aplicável, que qualquer pessoa possa aplicá-la, do que uma ideia complexa que ninguém consegue pôr em prática. A terceira veste é a veste da adaptabilidade. Em Atos 2, houve um mover tremendo, onde as 120 pessoas que estavam ali reunidas em oração receberam o Espírito Santo como língua de fogo e começaram a clamar e a profetizar, cada um em uma língua. E a população que estava ao redor começou a ouvir, cada um na sua língua materna. E muitos puderam ouvir sobre o Evangelho. E eles pensaram que as pessoas ali estavam bêbadas, mas Pedro, ele vira e fala que não, eles não estão bêbados. O que aconteceu aqui foi uma profecia. Eles estavam profetizando, cada um em uma língua. E cara, o Evangelho, ele é uma questão de línguas. Você tem que falar na língua de cada pessoa. A sua grande missão é levar o Evangelho, levar uma mensagem. E um líder que deixa um legado de sucesso, ele sabe adaptar a mensagem. A mensagem ela deve ser adaptada para a língua de cada pessoa. Então você, como um bom líder, tem que vestir essa veste da adaptabilidade e adaptar a mensagem a cada pessoa, a cada contexto. Jesus usava parábolas falando sobre ovelhas, sobre plantio, sobre o grão de mostarda, sobre a videira. Entenda, você tem que adaptar a sua mensagem. Essa é uma veste de um líder que deixa um legado de sucesso. A adaptabilidade. O papel de um bom líder é contextualizar a mensagem. A quarta veste é a veste da independência. Cara, você sabe o que acontece quando você ajuda uma borboleta a sair do casulo? Provavelmente você não sabe, mas eu vou te narrar uma história. Um rapaz, ele estava observando o seu quintal e viu que no galho de uma árvore tinha ali uma lagarta que se alimentava e estava ali, né, sempre em busca de folhas e folhas e folhas para comer. E ele observou essa lagarta por um período e até que chegou um tempo em que ela entrou no casulo, ele aguardou ali por um bom momento, ele sempre ali observava ela e analisava como estava tudo, até que ele percebeu que a lagarta já tinha se transformado em borboleta e estava rompendo o casulo para sair. Ele viu ali que passava um dia, passava outro dia e essa lagarta não conseguia sair. Então, qual foi a grande ideia genial dele? Ele falou, eu vou ajudar essa lagarta a cumprir o ciclo natural. Eu vou ali dar uma mãozinha. Ele foi lá e cortou o casulo, pegou uma tesoura, rompeu o casulo e a lagarta, essa borboleta, enfim, saiu. Só que o que aconteceu é que quando ela saiu, ela simplesmente caiu do casulo e não conseguia voar. Ela não tinha força nas asas para voar. Sabe por quê? O ato de romper o casulo é necessário para que a musculatura da asa da borboleta se desenvolva. Ou seja, ele rompeu o casulo ali, então ele tirou da borboleta o poder de voar. Porque a borboleta precisa romper o casulo para que ela consiga voar. Um bom líder cria pessoas independentes. O que esse cara acabou de fazer é de tornar essa borboleta dependente dele para sempre. Nós precisamos deixar as pessoas romper os seus casulos. Criar pessoas independentes. Criar pessoas dependentes de nós não é ser um bom líder, é ser manipulador. Se você tem criado pessoas para ser dependentes emocionalmente, intelectualmente e até fisicamente dependentes de você, você não tem sido um bom líder. Você tem sido um bom manipulador. Então, um líder que deixa um legado de sucesso na Terra cria pessoas independentes. Ele veste a independência e passa isso para as outras pessoas. A quinta veste é a veste do propósito. William Shakespeare já dizia que todas as graças da mente e do coração escapam quando não há um propósito. Sem propósito, as pessoas vivem apenas por obrigação. E cara, quando você dá a alguém uma obrigação, você pode ter certeza que ela vai fazer o mínimo possível. Mas quando você dá a alguém um propósito, meu amigo, ela vai fazer o máximo possível para resolver isso, para ir cada vez mais próximo ao seu propósito. Então seja um líder que planta nas pessoas propósito, para que elas deixem de fazer o mínimo possível e deem o seu melhor. Um bom líder veste a veste do propósito. Então é isso, meu amigo.
O que eu digo a você é que você vista a veste da humildade, siga o exemplo de Jesus. A veste da simplicidade, seja como Einstein. A veste da adaptabilidade, assim como em Atos 2. E a veste da independência, não torne as pessoas dependentes de você. E por último, a veste do propósito. Uma pessoa com propósito, ela não se preocupa com os comos, ela simplesmente dá um jeito. Comece agora a usar essas vestes que, cara, estão super na moda. E deixe de deixar somente pegadas na areia. Deixe seu legado. Ah, mas André, eu não consigo fazer isso, não sei o que, é muito complicado para mim, eu não sei fazer isso. E é verdade, você está certo, você não consegue mesmo não. Mas Deus, ele já sabia disso e já preparou algo para você. Em Tiago 1,5 fala o seguinte: se você pensa que não é capaz, peça a Deus que ele dá a todos sabedoria. Então, meu amigo, não existe mais desculpa. Se você não sabe como fazer, peça a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas vos transformai pela renovação sadia da vossa mente, para que possais experimentar com boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2. Muito obrigado. Se eu pude te ajudar a deixar um legado nessa terra, deixa seu like, se inscreve e, é claro, meu amigo, manda esse vídeo para geral. Vamos explodir esse mundo com essas nossas ideias. Valeu!